1 Reis, capítulo 3, o verso 16 em diante. Posso ler? Ora, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho, estando com ela naquela casa, no terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Assim ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou do meu lado o meu filho e deitou-o no seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-se pela manhã para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Mas atentando eu melhor para ele à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Então disse à outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho. O teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Então disse o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo disse ao rei: Pois as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis, esta é a sua mãe. Quando todo o Israel ouviu a sentença do rei, que o rei proferia, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso a gente sempre clama ao Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor fale com cada um de nós aqui nesta noite, por meio dela. Eu peço que o Senhor repreenda toda ação das trevas, tudo aquilo que é contrário à manifestação, Senhor, ao resplandecer da luz do teu evangelho, Senhor, seja por ti mesmo repreendido. Que cada coração aqui, Senhor, esteja arado e preparado como um bom terreno, para que a tua palavra penetre, germine, cresça e dê frutos para a tua glória. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Te damos graça pelo privilégio de nos reunirmos em torno da tua palavra e de poder, Senhor, meditar nela. Em nome do Senhor Jesus, que nós lhe agradecemos e pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos exorte, que o Senhor gere vida em nós para a tua glória. Amém. Amados, esse é um texto bastante já conhecido de nós todos, né? É um texto onde a sabedoria de Salomão ficou de alguma forma evidente para as pessoas ou para o reino de Israel. Havia acontecido algumas coisas, né? Um irmão dele tentou tomar o reino na época que o pai ainda estava vivo. E
celebrou uma festa, chamou algumas pessoas poderosas, algumas pessoas que tinham, de alguma forma, a voz no reino, uma vez que Davi estava envelhecido e já não conseguia nem aquecer mais o seu corpo. Mas a mãe de Salomão, Betseba, instruída pelo profeta, busca o rei para falar sobre este assunto. E o rei estabelece então Salomão como rei em Israel. Mas uma coisa é você começar um trabalho, ou começar com a responsabilidade de alguma atividade, tendo em vista que o que foi feito antes de você não foi muito bem feito. A outra coisa é quando você começa um trabalho tendo como parâmetro uma realidade muito mais poderosa, né? Ele era filho do grande rei Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, o homem que primeiro unificou Israel, e agora ele estava recebendo sobre si a unção e também o fardo de dar sequência a esse legado, de começar a exercer o seu reinado sobre todo o povo de Israel. E ele está muito inquieto com isso, até que no capítulo 3 mesmo, ele muito... A palavra de Deus é um negócio que você precisa atentar para ela, porque ela não tem nenhum pudor com relação àquilo que nos habita, né? Como ambiguidade. Alguém já disse que antes de a gente conhecer o Evangelho, a gente vive entre a ambiguidade do bem e do mal, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus faz a sua chuva cair sobre maus e bons, o seu sol nascer sobre justos e injustos. A palavra de Deus vai dizer que não há nenhum bom, nenhum que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram totalmente inúteis. Quando o jovem rico se aproxima, como nós pregamos há 2 semanas atrás, de Jesus e diz assim: bom mestre, Jesus diz assim: por que você me chama de bom? Não há ninguém bom, bom só há um. Mas como nós, a palavra de Deus vai dizer assim, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial. Então, esta bondade que permeia gente má, é uma bondade que só pode vir de um lugar. De que lugar é esse? A palavra de Deus vai dizer que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Todas as vezes que você olhar à sua volta e um bem estiver acontecendo, saiba que ali está acontecendo um milagre. Nós nos tornamos tão insensíveis e tão distantes da realidade de Deus muitas vezes, e eu costumo sempre exemplificar isso com o ar, há tanta bondade que nos cerca, e a gente não se apercebe disso. Às vezes os nossos olhos estão tão focados nas questões ruins, e a gente não consegue louvar a Deus pelo simples fato de estar em pé, de estar respirando, de poder pensar, de poder viver, trabalhar, coisas que são corriqueiras, que a gente faz quase que de forma automática, como se essas coisas fossem simples. Mas o simples fato de você poder levantar pela manhã, isto é dádiva, tem a ver com a misericórdia do Senhor que se renovou naquele dia, tem a ver com a sua graça. Não importa a obra que você esteja envolvido, fazendo ou construindo, a possibilidade de fazer isto é pura dádiva de Deus, é Deus se dando e se emprestando. Os teólogos vão chamar isso de graça comum. Se a realidade de Romanos 3 se instala em nós de forma plena, não há possibilidade de ter casamento, não há possibilidade de ter negócio. O que há é pés ligeiros para derramar sangue. Não há ninguém que faça o bem. Então, a própria sociedade subsiste a partir da graça de Deus e da bondade de Deus, sendo emprestada, direcionada, dirigida
a seres humanos. Isso não significa que esta graça comum é a graça salvadora, redentora, mas é aquela que mantém, a mantenedora, para que você e eu possamos em algum momento nos render à palavra de Deus e dizer: Senhor, o Senhor está com a razão e não eu, tenha misericórdia de mim. Mas esta bondade que nos cerca, ela vem de Deus, ela é a obra de Deus. Tudo que você vê que te espanta de forma positiva, que causa em você maravilha, sabe? Pode ter certeza, isto tem toda a sua relação em Deus. Seja uma arte, seja uma canção, seja uma ação de alguém que cause em você essa perplexidade boa, isto tem a ver com Deus, tem a ver com o Senhor. E diante dessa questão que Salomão está agora se vendo, que é o fato de ter que governar o povo de Israel, ele, que foi em um monte alto famoso para sacrificar a outros deuses, tem de noite a visita do Deus dos deuses, do Senhor, do único e verdadeiro Deus, num sonho. E o Senhor diz a ele assim: Salomão, o que você quer que eu te dê? E ele fala: Senhor, eu quero sabedoria para governar esse povo com justiça. E aí o Senhor fala: gostei, achei legal o que você pediu. E porque você me pediu sabedoria e você não pediu para viver bastante, nem pediu a morte dos seus adversários, eu vou fazer isso e vou fazer muito mais. Eu vou fazer de você um cara muito sábio, eu vou fazer do seu reino um reino fantástico. Valeu, Robertão. Eu vou prosperar você em tudo, você vai ser um cara fora do normal. A minha graça, a minha bondade vai estar sobre a sua vida. E logo depois disso, ele se depara com a necessidade de ter sabedoria, de ter uma palavra a dizer quando todo mundo está olhando para ele para saber como ele vai lidar com isso. Com isso o quê? Então tem duas mulheres, duas prostitutas, vai dizer o texto. E o que acontece? As duas resolveram dividir um apartamento. Elas estão dividindo um AP e elas estão tão parelhas ali nas suas questões que uma dá à luz 3 dias depois, a outra também. Mas durante a noite, uma acaba rolando ali por cima do filho, asfixia o filho. Mas quando ela acorda e se depara com esse fato, o que ela fala? Ela fala assim: rapaz, eu vou fazer o seguinte, 3 dias essa mulher não vai nem perceber, eu vou arrancar o filho dela, vou pôr para mim, vou catar o meu filho morto, vou pôr no colo dela, e na hora que ela acordar, ela não vai nem perceber. Mas aí a mulher acorda para dar mamar e ela percebe que o bebê está morto. E ela não consegue ainda lidar muito com aquilo, mas pela manhã a luz vai entrando pelas frestas das portas, pela janela, e ela começa a olhar melhor para o bebê e ela consegue perceber que o bebê não é o seu bebê, que aquele não era o seu filho. Então ela se posiciona, ela se levanta e ela diz assim: isso aqui não é o meu filho. A mulher fala: não, é lógico que esse é o seu filho. Não, o meu filho é o vivo, é o que está no seu colo, não é o que está morto aqui, não. Então ela vai para o Supremo Tribunal Federal da época. Não é um negócio muito simples, não é qualquer um que chega diante do rei. E ela então tem a sua vida posta na mão do rei, e ela diz: rei, estamos lá no nosso apartamento, só que só estou eu e ela, e aconteceu assim. Eu gerei um filho, ela gerou 3 dias depois, ela asfixiou o menino sem querer, mas asfixiou, e agora ela tomou o meu filho enquanto eu dormia, colocou o filho morto, e eu estou aqui. E aí a mulher fala: não é assim, o filho vivo é meu, o filho morto é dela. Não, o vivo é meu, o morto é seu. E aí Salomão está diante dessa questão, e ele fala assim: vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o que, rei? Traga uma espada.
E aí o pessoal fica pensando, eu fico imaginando assim, mas para que o rei quer uma espada? E ele diz assim: dispõe o menino vivo, eu vou cortá-lo ao meio, e vamos dar metade para uma e metade para outra. E aí a mãe verdadeira diz assim, a qual você não tem como saber, não tem DNA, gente, não dá para levar no ratinho para fazer lá um exame. O negócio é assim, recém-nascido. Então ele diz assim, dá metade para uma, metade para outra. Mas ele já fez isso com este espírito de sabedoria de Deus, onde ele queria perceber a manifestação, o olhar, o jeito, como aquelas mulheres encarariam essa notícia. E a mãe verdadeira, quando ela se viu diante disto, ela diz: não, pode entregar a criança para ela, eu fico sem o menino, entrega para ela. A outra diz assim: não, nem para você e nem para mim, vamos rachar aqui mesmo. E aí o rei diz assim: não, é o seguinte, a mãe verdadeira é aquela ali, pode entregar a criança para ela. E o texto vai dizer que todo o Israel ficou espantado com a sabedoria de Deus dada a Salomão. Bom, o texto das Escrituras, principalmente o Novo Testamento, ele é polissêmico. Você pode extrair dele vários sentidos, mas eu gostaria de fazer, como eu fui levado a fazer na minha casa, uma transposição desse texto. Eu gostaria que você pensasse no filho, né? O que é um filho? É interessante como hoje eu estava assistindo aquele programa da Globo chamado Tamanho Família, e o Tadeu Schmidt, ele falou assim, que ele não consegue conceber a vida dele, como ele podia chamar de alegria, de vida, o que ele viveu antes da paternidade. Foi um processo tão impactante para ele, que de fato mudou a sua vida. Ele passou a experimentar uma realidade que ele nunca havia experimentado. E de fato é isso que o Senhor nos concede, a parcela de partilhar, de participar da criação, né? De continuar gerando, criando, de tal forma que a criação continua, né? O mundo está sendo povoado, está crescendo, pessoas, gente que Deus ama, e ama tanto que enviou o seu Filho, diz a palavra, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida e tenha vida eterna. Mas o que é esta condição de gerar? O que é esta condição maravilhosa que o Senhor nos dá de partilhar, de participar dessa estrutura? A palavra de Deus vai nos ensinar que o filho é como a flecha na mão do arqueiro. Você chegou a um limite, você chegou a uma distância, você chegou até um lugar, então você tensiona o arco, você coloque e armazena ali toda a energia para que de alguma forma esse filho possa ir além, possa chegar aonde você não chegou, possa fazer coisas que você não fez, possa conhecer coisas que você não conheceu. A ideia de um filho tem a ver com sonho, tem a ver com projeção, tem a ver com esperança. Por isso que é um problema, muitas vezes, a gente limitar o nosso filho a nós mesmos. É como se a gente enterrasse a flecha no nosso pé e dissesse assim: até onde eu cheguei é o lugar aonde você vai chegar. Que é quando a gente quer formatar uma realidade aos nossos limites, quer fazer com que o filho pense como a gente pensa, quer fazer com que o filho faça o que a gente faz. Não, a palavra de Deus não nos ensina dessa forma. A palavra de Deus vai dizer que o filho é esta realidade que pode ir para além, e que ser pai é dar esta condição ao filho, é dar esta possibilidade ao filho. Mas o nosso assunto aqui não é ainda esta questão relacionada à criação de filhos. O nosso assunto aqui tem a ver
com essa transposição desse sentido para aquilo que o que Deus, junto com você, está gerando no seu coração enquanto um sonho, enquanto uma projeção. O que Deus te chamou para gerar juntos? Quais são os sonhos que lhe habitam? Eu lembro que logo no início da minha conversão, com 2 anos e meio de convertido, eu recebi uma proposta para estudar teologia lá em São Paulo. E era um negócio que eu queria tanto, que eu era noivo da Lili na época. Eu falei: gata, vamos conversar, tadinha. Ela falou: o que foi? Eu falei: amor, a gente vai precisar cancelar o nosso casamento. Ela ficou assim. Eu falei: gata, eu recebi um convite para estudar lá em São Paulo, teologia, é um negócio que eu quero demais, e eu vou para lá. Tadinha, ela chorou. Aí eu fui falar com o meu patrão, falei: patrão, eu quero as contas. Daí meu patrão, mais sábio do que eu, graças a Deus, falou assim: mas eu não vou te dar. Ele falou: você vai lá para São Paulo, e daí você vê, sonda a terra, entra lá, vê como é, e depois você me fala. E eu tive uma experiência com Deus em São Paulo que foi tremenda. A primeira delas é que era a primeira vez que eu viajava para São Paulo sozinho. Eu cheguei lá num dia que o Corinthians tinha sido campeão. Meu Deus, cara, o metrô estava abarrotado, imagine eu, né? E eu cheguei com um ônibus, e na época era Walkman, faz tempo o negócio. Vocês acham que o negócio é ontem? Eu tinha um Walkman vermelho que eu tinha comprado do Paraguai, cara, e era fita cassete, e eu estava ouvindo a fita cassete, e era uma fita de uma mensagem que durou mais ou menos uns 45 minutos, 50 minutos, mas era aquelas BASF 60, então ela tinha mais um caldo ali para dar ainda, sabe? E eu tinha na minha cabeça que se eu adiantasse, aquele gás que você dá no motorzinho para acabar, fazia com que a pilha gastasse mais rápido. Então o que eu falei? Vou deixar aqui o negócio rodando aqui, né? Enquanto o ônibus taxiava lá na Barra Funda. E de repente, aquele negócio ficou aquele chiadinho, sabe? Ficou uns 4, 5 minutos aquele chiado. E eu ali falando: meu Deus, pensando comigo, né? Senhor, eu em São Paulo, largado, como é que eu faço para chegar na Vila Carrão? E aquele medo danado. De repente, tinha um resto de pregação na fita, mas que só tinha uma passagem bíblica. E o texto dizia assim: quem és tu, que teme continuamente o dia todo por causa do furor do opressor? E esquece-te de mim, que sou o teu Criador, que com a ponta dos dedos faz com que bramem as ondas do mar. O exilado, cativo, em breve será solto, e não morrerá para ir à sepultura. Te cobrirei com a sombra da minha mão, e colocarei as minhas palavras na tua boca. Puf, aquele negócio explodiu no meu coração. E quando eu vi, cara, eu estava olhando para o cara da lanchonete, o cara olhando para a minha cara, e ele falou: e aí? E aí, mano? Eu falei: uma coca. E aí ele me deu uma coca, a coca mais ruim que eu tomei na vida. Eu dei um gole na coca, falei: cara, coloquei a coca assim. Quando eu olho para a porta, tem um cara parado, de costa, um cara altão. E eu falei: pô, tem que dar uma de macho aqui, né, cara? Cheguei do lado, falei: e aí, irmão, como é que faz para ir pro carrão? Aí o cara me olhou assim e falou: você vai pro carrão? Eu falei assim: vou, cara. Rapaz, eu estou indo para aquele lado lá, mas o meu negócio só abre às 9. Eu falei: pô, o meu também. Então fica aí de boa. Na hora que eu for aqui, esse cara, ele foi comigo comprar o bilhete. Eu fui, mas você já vai me cismar. Eu falei: meu Deus do céu, né? Ele fez toda a correria comigo. Ele chegou só no final e falou: rapaz,
agora você vai ter que descer aqui e lá e tal. Eu só não atravesso a roleta aqui, porque se eu atravessar eu tenho que pagar outro bilhete. Do jeito que ele falou, eu fiz, aconteceu. Eu vi o cuidado, a mão de Deus em tudo aquilo. E antes de ir, uma irmã me ligou e falou assim: cara, eu não te conheço direito, mas o Senhor mandou te dar uma palavra. E ela me deu uma palavra, Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E eu guardei isso. Chegando lá, no último dia do congresso, que eu tinha que definir a minha estadia lá, vem um pessoal lá e começa a cantar Isaías 60. Eu falei: Jesus amado. E aí, aos 45 do segundo tempo, um irmão me chama para comer. Ele fala: rapaz, eu queria te levar para comer. Eu estava na Comunidade da Graça, lá na Vila Carrão. E aí eu fui comer com esse cara e ele disse assim para mim: cara, eu queria te fazer umas perguntas. E ele começou a fazer perguntas, parecia Deus perguntando para Jó. Eu não sabia responder nenhuma. E ele falou assim: na realidade eu não quero resposta, eu quero só que você coloque isso diante do Senhor. E aí quando eu fui colocar diante do Senhor aqueles questionamentos que ele trouxe, eu vi que eu estava atropelando um pouco as coisas. Eu queria muito fazer a teologia. E no último dia desse congresso, o cara que estava ministrando falou: quem é vocacionado, vem aqui na frente, eu quero orar. E eu falei assim, eu pensei: pô, eu sou um vocacionado. E eu fui lá para eles orarem. E ele falou assim: Deus pode estar te chamando hoje, mas pode querer te usar só daqui a 10 anos. E aquilo ficou no meu coração. E daí eu cheguei aqui e fui falar para a igreja que não ia mais para lá, que eu estava atropelando um pouco as coisas. Mas aquilo foi gerando, eu fui gerando dentro de mim um sonho. Até que um dia, 10 anos depois, eu recebi um convite. E quando eu vi, eu estava entrando aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. E no meu primeiro dia de fazer o curso de teologias, que durou 4 anos, eu lembro de sair dali chorando e agradecendo a Deus. Por quê? Porque aquele sonho estava parindo, estava dando à luz, estava se concretizando. Dá para vocês entenderem o que eu estou dizendo? Deus tem gerado alguma coisa dentro do coração de vocês. Deus tem gerado alguns sonhos. E de repente a gente pode estar diante desse sonho, diante daquilo que Deus nos chamou a abrigar dentro do peito, a nutrir, até que ele de fato se materialize. Então, quando eu me vi tendo uma aula com o Wander de Lara Proença sobre história, eu fiquei assim chocado. E aí eu agradeci a Deus por estar ali e sair daquele lugar chorando. Deus tem lhe dado sonhos, Deus tem gerado em você desejos que tem a ver com Ele, que tem a ver com o seu reino e que tem a ver com você e com algo que está para além de você. Você já parou para pensar o quanto Abraão desejou ter um herdeiro? Ele fez coisas, ele atropelou o processo, de tanto que ele queria isto, de tanto que ele sonhou com isto. E eu sei que no meu e no seu coração, Deus não nos deixa sem sonho. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, o texto vai dizer que eles eram como aqueles que sonhavam. Sabe, aquilo que queima o seu coração, aquilo que de fato faz significado para você, dá sentido à sua vida. Fazer algo que o Senhor foi gerando no seu coração, de tal forma que quando aquilo começa a se materializar, você se enche de alegria. Você sente assim: eu estou no caminho certo, está acontecendo. E eu fico imaginando aquelas 2 mães, cada uma com seu filho. Mas existem algumas coisas com os sonhos
que Deus constrói dentro de nós e que vai sendo gerado em nós e através de nós. E que a gente precisa ficar atento. Porque às vezes os nossos sonhos morrem. E eu quero falar um pouco sobre aquilo que pode matar os nossos sonhos. A primeira coisa que pode matar uma criança que nasce, se você deixar ela e virar as costas, mesmo que já esteja materializado, como era o caso dessas duas mulheres, é inanição, fome. É quando a gente não alimenta mais aquilo. Quando a gente se vê diante daquilo, mas a gente, de alguma forma, deixou de olhar para aquilo como algo santo. E eu quero dar aqui o sentido da palavra santo como Deus dá. Porque santidade é aquilo que se é. Quando você tinha uma taça do rei beber vinho, era uma taça que só o rei podia beber e que só podia beber nela o quê? Vinho. Não dava para você pôr leite dentro dela, porque nisto você feria a sua santidade. Você e eu fomos criados, fomos gerados, fomos trazidos à existência segundo a palavra de Deus, a boa e velha Bíblia, em Gênesis 1:26, para sermos filhos e filhas de Deus. Quando Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e governe ele sobre tudo que é nosso, isto manifesta no íntimo o desejo de alguém que quer expandir sua família. Quem de forma óbvia, mais clara, você quer que tenha a sua aparência, o seu caráter e que governe sobre tudo que é seu, senão um filho? Então, o que a palavra de Deus está dizendo de outra forma é: Deus estava gerando filhos, e que esses filhos cumpririam a sua missão, a sua santidade, a sua razão de ser, o seu telos, à medida que Deus fosse visto neles, à medida que o caráter de Deus fosse visto neles, e à medida que o reino de Deus fosse manifesto a partir deles. Por isso que todas as vezes que nós andamos em direção contrária, nós não andamos em santidade, porque santidade é aquilo que nós fomos feitos para ser. Do mesmo modo que o cálice do rei tomar vinho só podia servir para o rei tomar vinho. O copeiro não podia levar aquele cálice para casa para os filhos dele tomar que suco. Né, Paulão? Tomar gemada. O rei ia tomar o vinho na hora que ele... Fala, peraí, tem um negócio, tem um cheirinho diferente aqui. Você feriu a santidade do cálice. Então, quando a gente não olha para esse sonho com esta santidade mais, a gente dá a ele um ar de vulgaridade. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui pregar, isso aqui minava a água. Você fica uma semana orando, jejuando, você fala: Deus amado, se uns 18 não se converter, no óleo nada aconteceu, Senhor. Mas depois, você se pega assim, viu, o que eu posso falar lá mesmo? O que eu posso pregar naquele lugar? Às vezes você começa a olhar para aquilo de forma vulgar, você não consulta mais a Deus, você não fala: Senhor, o que o Senhor gostaria que fosse dito? Você não busca a face de Deus, vai virando meio que automático, você vai tirando a reverência daquilo, a santidade daquilo, a importância daquilo, você vai olhando para o seu sonho, para aquilo que você um dia quis tanto fazer,
e que essa realidade tinha a sua nascente em Deus, ou seja, você e Deus. E de repente aquilo se torna algo comum e você não alimenta mais aquilo, não alimenta mais esse sonho, até que esse sonho vai minguando, vai morrendo. E quando você vê, aquilo se foi. Uma outra coisa que mata os sonhos ou as crianças, tendo aqui esse paralelo com a criança dessas mulheres, é baixa imunidade. Porque quando o sonho se materializa também as dificuldades da nossa vida, as dificuldades da concretização dessa realidade. Eu tenho na minha formação a psicologia do esporte. Você vai falar com um atleta, ele nasceu com aquele sonho de se tornar um jogador profissional de futebol. Só que quando ele se torna um jogador, ele tem que se deparar com uma série de realidades que talvez ele não estava preparado. Ele vai ter que viajar muito, ele vai ter que deixar a família, ele vai ter que se dedicar muito, ele vai ter que abdicar de muitas coisas. E às vezes estas coisas, ele não tem sustento, preparação para aguentar o rojão, que nem diz o outro. O que Deus te chamou a ser e a fazer nesse mundo? Quais são os sonhos que Deus gerou em você? Ou que lhe permitiu junto com ele gerar? Igual ele disse a Maria, que nós pregamos aqui na semana passada, viu, vai ser gerado um filho em você. E ela falou, como vai ser isso? Vai descer sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo vai te envolver, e o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Deus vivo. E ela diz, faz em mim conforme a tua vontade, a tua palavra. Mas ser mãe de Jesus não era um negócio fácil, era? Rapaz, primeiro que já tem que sair fugido, já tem que sair correndo, não tem lugar, não tem parteira, não tem Pampers, não tem Unimed, tem gente querendo matar. O menino com 12 anos desaparece. Imagina o Kalel desaparecer. 3 dias depois, encontra o menino. Moleque, você está maluco, rapaz? O que você está fazendo aqui? Eu falo, cara, relaxa. Eu tenho que me ocupar das coisas do meu pai. Calma aí, 12 anos. Não é que meio... A mãe chega e fala assim, conversa de comadre. A comadre chega para ela e fala assim, Maria do céu, não sabe o que aconteceu? O que aconteceu, filha? Acabou o vinho aqui do casamento da minha filha. Aí ela fala, eu vou conversar com o filho, seguinte, acabou. O que eu tenho a ver com isso? Daí ela olha assim, ela deve ter tido um feeling, né? Ela deve ter dado uma olhada para ele, ela olhou para o céu e falou, faz o seguinte, o que ele mandar fazer, vocês fazem, tá? E daqui a pouco estava vinho do bom lá de novo. Não deve ser fácil. Tem a demanda. Aquilo que o Senhor tem gerado no seu coração enquanto sonho, vai ter oposição. E você precisa estar com a sua imunidade alta para resistir os vírus do desânimo, o vírus que causa fraqueza. Eu estou falando de você, estou falando isso para vocês, amado, porque a palavra de Deus é uma faca que é uma espada de 2 gumes da palavra. Eu estou falando aquilo que tem cortado o meu coração, aquilo que eu tenho provado. A demanda é forte. E a terceira coisa que mata é uma proteção exacerbada. É quando o sonho está no lugar certo, alimentado,
está bem nutrido, está com a imunidade em dia, mas você está desatento. E você coloca ele no seu seio, coloca ele no lugar certo, mas você o sufoca. A ideia é que deve ficar tão perto de você, você tem tanto medo de que aquilo não aconteça, que você começa a super proteger aquilo. E aí de repente você se vira de bruço, pesa sobre a criança e a sufoca. E é interessante porque às vezes eu estava num congresso de o nome dele era Bob Fitts. Ele vinha uma vez por ano no Brasil e ele dizia, ele tinha uma escola de música no Havaí. Tá mal para você? E ele era um ministro de música nos Estados Unidos. E um dia ele teve um sonho que uma tsunami vinha e invadia o lugar que ele morava e arrebentava com a escola dele e tudo. E ele começou a orar, ele acordou apreensivo com aquilo. E o Senhor disse assim, ele buscando o Senhor, o que era, se aquele sonho tinha algum significado, algum sentido. E o Senhor disse a ele assim: Bob, eu vou tirar o seu ministério. E ele então se desesperou e disse: não, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí o Senhor diz assim para ele: viu, Bob, por que eu tenho que tirar o teu ministério? Porque ele se tornou um empecilho para a nossa relação, né? Aquele sonho que um dia foi gerado, que um dia se concretizou, que foi bem alimentado, chegou uma hora que ele estava sufocando o sonho. Ele colocou tão perto dele, com medo de alguém fazer alguma coisa, que ele sufocou o sonho. E a gente precisa ficar esperto, porque aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, ele só pode acontecer como um milagre. É como o Senhor fez com Abraão. Faz em Abraão, faz através de Abraão, mas faz como um milagre. Abraão, vem cá, eu quero te fazer pai de nações. Senhor, não sei se o senhor sabe, minha mulher é estéril. Então, eu sei disso, sei perfeitamente, mas não sei se você sabe, eu sou Deus. Mas para piorar a situação, Deus espera ele ficar decrépito. E quando ele está decrépito, Deus volta para ele e diz assim: lembra, Abraão, daquele sonho? Então, ele vai acontecer agora. E ele está tão desanimado que ele diz assim: Oxalá viva Ismael na tua presença. E Deus fala: não, fica tranquilo, Sara dará luz e terá um filho. Teve uma hora que ele teve que chamar ela no escritório e falar: amor, venha cá, vamos conversar. Mas sabendo que aquilo só Deus podia fazer. E quando Deus gera, ele tem um aprendizado diferente. Porque quando chega no capítulo 22, Deus fala assim: viu, lembra do sonho? Eu quero que você entregue para mim no altar. Eu quero que você sacrifique o menino. E ele diz: bora. Confiado num caráter. O escritor aos Hebreus vai dizer que o que habitava o coração dele era a ideia de que, ainda que ele sacrificasse o menino, Deus ia ressuscitar, porque ele conhecia Deus. Eu estou falando para vocês e estou falando para mim. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós brigamos, e temos que brigar. Quando alguém quiser se interpor entre o sonho de Deus, o Deus que Deus gerou no seu coração, e a concretização desse sonho, você deve abrir a sua boca, você deve ir à Suprema Corte, quer seja uma pessoa, ou quer seja na dimensão espiritual, lute pelo sonho. Mas chega uma hora que Deus levanta a espada. Você quer fazer do seu jeito? Você quer fazer da forma que você acha que deve? Então, como você quer do seu jeito e o outro quer do jeito dele, vamos fazer o seguinte:
Vamos levantar a espada e vamos dar metade para cada um? Só que a metade de um sonho não sobrevive. Deus quer te dar o sonho todo. Às vezes a gente está lutando por metade do sonho. E a gente sabe que a espada de Deus foi levantada. A gente não tem muita tranquilidade. Parece que as coisas estão indo bem, mas quando você chega na sua casa, você olha dentro de você e alguma coisa está dizendo assim: filho, a espada do Senhor está levantada. Você quer do seu jeito? Tá bom, eu vou cortar ele. Tá. Aí você pega a sua metade e faz do seu jeito. Mas eu quero dizer para vocês que a melhor coisa a fazer é entregar o sonho na mão do rei e dizer assim: ó rei, fala o seguinte, se o Senhor quiser tirar de mim o sonho, tira, dá para o outro, mas não deixa o sonho morrer não. Eu confio no Senhor. Eu confio na palavra do rei, na sabedoria do rei. O Senhor sabe o que deve fazer. Essa é a hora do Senhor falar assim: filhão, filhona, toma o teu sonho. Toma aquilo que a gente gerou junto. Agora cuida dele, mas não sufoca ele. Alimenta ele bem, para que ele não venha morrer de inanição e nem para que ele não tenha sustância para aguentar a borrachada, porque o sonho é grande, porque o filho é para ir para além de nós. O chamado de Abraão é: Abraão, eu vou fazer de você um cara famoso. Você quer ser famoso? Tanto é que ele é famoso, nós estamos aqui 4.000 anos depois falando dele. E deve ter muita gente falando dele hoje, nesse mundo, de meu Deus. Ele falou assim: Abraão, eu vou fazer de você um cara rico. Você vai ser rico, cara. E eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou abençoar todo mundo que te ajudar, cara. E eu vou complicar a vida de todo mundo que complicar a sua. Mas isto não tinha como fim Abraão. Do mesmo jeito que o sonho que o Senhor tem colocado no seu coração não tem como fim você. Se esse sonho for para você, ele acaba em você. Ele não tem nenhuma outra possibilidade. Ele tem um limite, você. Chega em você e acaba. Você vira famoso e diz: oh, eu virei famoso. Você fica rico e diz: ah, eu fiquei rico. Você vai, caixão não tem gaveta. Ele diz assim: em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Eu não estou te fazendo famoso para que você fique famoso. Eu não estou te fazendo rico para que você seja rico. Eu estou te fazendo famoso e rico para que em ti sejam abençoadas todas as famílias da terra. Para que isso não tenha um fim em você. Para que isso haja em você e através de você. Esse é o processo do Evangelho. A cruz tem uma objetividade em minha vida. O Evangelho tem como objetivo a minha vida, mas ele não tem única e exclusivamente a minha vida. Você não é salvo para ser salvo. Você não sai do Egito para ficar fora do Egito. Você sai, mas você tem uma caminhada
você tem um progresso, você tem um caminho. E nesse caminho, gente vai sendo tocada, gente vai sendo abençoada, pessoas vão sendo transformadas, o evangelho vai sendo pregado, a bondade de Deus vai sendo vista, o caráter de Deus vai sendo visto, o reino de Deus vai sendo expandido. Então, o que eu estou querendo dizer nessa noite, qual é o sonho que Deus lhe deu? O que Deus gerou no seu coração? Ou o que Deus tem gerado? Não permita que estas realidades sufoquem o seu sonho. Entenda, não estou falando assim, eu queria ter um carro, eu queria ganhar na Mega Sena. Você sabe que não é disso que eu estou falando. Você sabe que eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando tem a ver com geração de vida e vida eterna. Tem a ver com expressar Deus. O que um filho faz se não expressar o pai e a mãe? Qual é este sonho? A gente olha para a igreja hoje de forma geral e o que a gente cansa de ver é um bando de gente querendo Deus para si. Falando do evangelho, falando de Bíblia, falando de Deus, cantando, mas igual a mulher que diz assim, nem para mim, nem para você. Nem que for a metade, eu quero do meu jeito. Gente que não quer dizer em nenhum momento, Senhor, venha a mim o teu reino e seja feita a sua vontade. Gente que quer que a sua vontade seja feita. Mesmo que seja matar o sonho. Eu quero do meu jeito. Não tenha medo, amado, do sonho que Deus colocou no seu coração. Se você está andando com Ele, é Ele quem tem gerado. E tem a ver com o evangelho, tem a ver com vida, tem a ver com bondade, se tem a ver com Ele, tem a ver com verdade, se tem a ver com Ele, tem a ver com justiça, se tem a ver com Ele, tem a ver com tudo aquilo que é honesto, justo e de boa fama. Mas não sufoque isto. Deixa Deus fazer em nós aquilo que só pode ser milagre. Em nome de Jesus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz que o teu amor, ou o amor de Jesus Cristo, o teu amor expresso em Cristo, ele é constrangedor. E ele diz que é para a gente julgar de uma forma. O fato de que se Jesus veio a este mundo e por amor experimentou a morte, então o fato é que todos nós morremos na morte de Jesus. Mas esta morte, que todos nós morremos em Jesus, tem um objetivo, diz a sua palavra: gerar vida na ressurreição e um tipo de vida específico, uma vida que não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Senhor, dá-nos a graça de viver de acordo com o teu evangelho, dá-nos a fé, dá-nos a coragem de viver os sonhos que o Senhor gerou em nós, de alimentá-los, de cuidá-lo, de protegê-lo, mas não de sufocá-lo. E quando a gente vê, Senhor, ouvir a tua espada levantada, que a gente possa abrir mão
e dizer assim: Senhor, faz segundo o teu conselho, faz segundo a tua vontade. Pai, aqui estão meus irmãos amados, e eu quero louvar pela vida de cada um aqui nesta noite. E eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor restaure a vida, o sonho, a santidade, a dignidade, e que isto não termine aqui, não tenha um fim aqui, mas que isso, Senhor, seja instrumento da tua graça para tocar e salvar outras vidas, para que o Senhor seja visto, para que o teu reino seja expandido, para que o teu caráter seja manifesto, e que em tudo isto o Senhor seja glorificado na vida dos teus filhos, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Eu peço que o Senhor repreenda toda a ação das trevas. Pai, se existe alguém enfermo no nosso meio, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a tua intervenção com toda a igreja. Peço que o Senhor ministre a cura, Senhor, nesta noite. Pai, se há alguém passando por lutas na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, Pai, na sua família, Pai, que em nome de Jesus, o olhar de cada um de nós, de cada um daqueles que está sofrendo estes embates na vida, estejam colocados no Senhor e não nos seus problemas. Que eles possam encarar os seus problemas com dignidade, com clareza e com fé, sabendo que o Senhor é bom. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e dá-nos, Senhor, a graça de viver contigo em todo o tempo, de ter a consciência aclarada da tua presença e de viver, Senhor, quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça outra coisa qualquer, que nós como comunidade, Senhor, e como pessoas, possamos viver de tal forma que o teu nome seja glorificado. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E os que creem e recebem, digam amém.